Acho que é isso. Pronto, pessoal. Essa live ela vai ficar gravada aqui no YouTube. Então, se você não tiver tempo para assistir hoje, ao decorrer da semana você vai assistindo. Vai ser uma série onde eu vou postar, se eu não me engano, 5 vídeos, onde a gente vai criar do zero aqui uma identidade visual. No meu Instagram, eu abri uma enquete para a gente selecionar um ramo no qual a gente ia criar essa identidade visual. E o ramo selecionado foi uma churrascaria. Beleza? Daqui a pouco eu compartilho a tela do computador aqui com vocês para vocês verem o passo a passo de como é montar essa estrutura. Antes de responder o brief, eu preciso criar um personagem que esse personagem vai ser o dono da empresa. Então, além de eu ser o designer, que depois vai analisar ali o brief, eu também vou ser o dono da empresa, qual agora a gente vai responder o brief visando que a empresa realmente existe e precisando de algumas características ali da empresa. Beleza? Eu vou compartilhar a tela do computador aqui, vocês me dão um feedback para ver se vai ficar legal. Ele está repetindo assim porque eu estou na página do OBS. Mas enfim, vamos lá, né? A gente teve o ganhador da identidade visual, que foi um restaurante e churrascaria. Eu botei restaurante junto porque teve algumas pessoas que votaram ali também em restaurante. Mas basicamente falaram churrascaria e foi o ganhador principal, né? Para responder o brief, eu precisava de algumas características, né? Ou seja, ela vai ser uma churrascaria no estilo rústico. Eu acho que vai ficar bem legal, um diferencial bacana. Ela vai funcionar à noite, então à noite ela vai ter um rodízio ali de carnes, vai ter atrações ao vivo, música, bebida. Durante o dia, trabalharemos com pratos feitos, relacionados, selecionados, né? Pratos do dia com descontos especiais, ou seja, cada dia a gente vai trabalhar um prato diferente, criar ali uma promoção, para chamar as pessoas também para o almoço, né? Então, basicamente, a gente vai funcionar no almoço e à noite a gente vai ter ali um showzinho ao vivo, as atrações e o principal, que é o rodízio de carne, que vai funcionar somente à noite, beleza? Então, vamos a algumas características aqui antes de responder o brief, que eu vou abrir aqui na tela do computador com vocês. Mas deixa eu ver se eu consigo acessar o chat aqui do YouTube para ver se ele está acompanhar vocês também, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui pelo celular. Porque senão eu vou ter que ficar abrindo o OBS, não é nem um OBS, né? Vou ter que abrir diretamente o YouTube aqui. E eu acho que ele não vai ficar legal. Dá para ver por aqui. Deixa eu ver. Abrir chat em uma outra janela. Ficaria aqui pequenininho, mas mesmo assim, não sei se seria muito eficiente, né? Tá passando aí, amor? Tu tá com o celular? Mas aqui eu posso minimizar. Deixar aqui pequenininho. Certo. Então vamos lá, né? Vamos continuar. O primeiro é a gente entender o que seria criação de um logotipo e uma identidade visual antes de dar continuidade ali na resposta do brief. Logotipo é basicamente o símbolo que vai representar a sua empresa. O desenho, o ícone, a tipografia, algo visual que represente de fato a sua empresa. No caso aqui da Um Novo, eu vou abrir aqui rapidinho, somente para ilustrar aqui para vocês o que acontece. No caso do logotipo da Um Novo, a gente tem esse. Então, isso aqui é o logotipo da empresa. Isso aqui é o que representa visualmente a minha empresa, beleza? Identidade visual é um conjunto muito além. Ou seja, é o fardamento, é o cartão de visita, é o crachá, é a tipografia que eu uso nas minhas redes sociais. Vamos abrir aqui rapidinho as redes sociais para vocês terem uma base. É a tipografia que eu uso nas minhas redes sociais, as cores. Então, todo esse estilo que faz lembrar a minha empresa pertence à identidade visual, beleza? Então a gente sabe que a identidade visual é um conjunto muito maior. Ela é muito mais forte. Ela vai fazer muito mais sentido do que somente o logotipo, beleza? Então esse é um critério. Como eu moro no interior, algumas pessoas dão preferência em querer economizar e criar somente o logotipo. Mas às vezes o logotipo não vai fazer o real sentido do que ele busca. Então ele vai estar dando um tiro no próprio pé, né? Querendo economizar e no final das contas não vai adiantar muito, porque não vai fazer sentido aquele logotipo para ele.
Beleza? Então, dentro dessas características aqui, da churrascaria, dela ser um estilo rústico, ele funcionar durante a noite, a gente aqui basicamente já pode dar início a responder o brief, porque o cliente já tem definido de fato ali o que ele está imaginando. Isso é muito importante na criação do logotipo, você já ter definido de fato, você já ter estudado se aquilo ali vai dar certo, você já ter analisado ali todas as características, os seus princípios, o que você vai se destacar da sua concorrência, para depois aí sim a gente fazer a criação do logotipo, beleza? Para os meus clientes em si, eu utilizo uma plataforma onde eu mando um link para eles, beleza? Eu vou acessar aqui para vocês verem a criação do logotipo. Eu uso esse link aqui do Typeform. Foi um colega que me falou, ele fez o curso do Kimura, e o Kimura acabou mostrando essa plataforma. E ele falou, poxa Luiz, muito legal isso aqui, dá uma analisada nesse site aqui para ver se vai ficar legal e tal. E é muito bacana. Então, eu fiz aqui a questão do brief. Eu vou mandar para mim mesmo para a gente poder responder, beleza? Deixa eu ver só como é que eu mando aqui para mim mesmo. Acho que é por aqui. Ok. Deixa eu ver se eu consigo acessar o site. Pronto. Então, no meu primeiro contato com o cliente, eu faço algumas perguntas ali no próprio WhatsApp para a gente meio que amadurecer a ideia antes de fato, mandar esse link para ele, ou seja, preciso entender se a empresa ela já está formada, se o cliente já sabe realmente o que vai querer, se ele precisa de alguma orientação ali e tal, para depois eu mandar o link, porque por esse link aqui ele é mais, como é que se diz, específico, né? Ele já vai nas perguntas direto, então o cliente já precisa de fato ter definido o que ele imagina para a sua empresa. O cliente ao entrar no site, ele vai se deparar nessa página aqui, né? E vai ter a seguinte mensagem, brief, e precisamos colher algumas informações, ok? Vamos lá. E ele vai começar, certo? Então aqui ele vai perguntar o seu primeiro nome. Digite seu primeiro nome. No caso, eu vou digitar Luiz, como eu sendo o dono da própria empresa que a gente vai criar, ok? Digite o nome da sua empresa. Aqui a gente vai digitar o nome da empresa da churrascaria, ok? Eu pensei em um nome um pouco genérico, não parei muito para analisar um nome surpreendente, alguma coisa, por se tratar de uma empresa fictícia. Então, o nome da empresa vai se chamar Churrascaria Silvas. Silvas por quê? Porque Silvas representa o meu sobrenome e da minha família, que tem Silva também, então Silva no plural vai ficar bem legal. E a gente vai ver aqui mais ou menos como é que vai funcionar na criação do logotipo, se vai dar certo, ok? Mas o nome ele faz sentido para o que eu quero, então é um nome que eu me identifico e eu não vou querer mudar futuramente. Isso é um dos pontos muito importantes, né? Você definir de fato o nome, que é do nome que a gente vai criar a estrutura do logotipo. Não faz muito sentido você, depois de ver o logotipo pronto, você mudar o nome, porque você vai estar tendo um custo a mais, no caso até pagando por outro logotipo, por essa divergência no briefing. Então é muito importante responder isso aqui com calma e de fato está definido. Vamos lá para as próximas. E aqui, por esse site ele já está automatizado, automaticamente ele já vai colocar ali na próxima pergunta o meu nome, assim como também o nome da empresa, beleza? Ele vai falar, olá Luiz, suas respostas irão ajudar a criar uma identidade forte e memorável para seus clientes. Tudo pronto? Vamos lá? Isso aqui é bem legal, porque às vezes a pessoa está criando um logotipo para ela, eu gosto de vermelho, eu gosto de roxo, mas na verdade o logotipo é para o seu cliente, para o seu público, beleza? E ela precisa ser forte e memorável, que supere a barreira do tempo, que seja algo contínuo, constante ao longo do tempo, né? Aí vem a próxima pergunta. Vamos começar falando um pouco sobre você. Depois falaremos sobre a Churrascaria Silva, ok? Ou seja, aqui eu preciso entender um pouco mais sobre o cliente, quem de fato está respondendo essas perguntas, para aí sim eu já tenho uma base ali, que se foi o dono, se foi um funcionário, se foi alguém da gestão de marketing já da empresa, para eu ter uma noção. Porque o dono às vezes tem uma visão, a esposa tem outra, o filho tem outra, então aqui eu vou saber de fato quem foi que respondeu e se é uma visão que realmente vai fazer sentido na hora da aprovação, as respostas, né? E note como é bem intuitivo esse site aqui, porque a pessoa vai dando ok, a pessoa não vai ficando sonolenta ali respondendo as perguntas, vai criando algo bem didático e eu achei bem legal esse site aqui na hora de mandar para o cliente, beleza? Luiz, atualmente qual a sua função na churrascaria? Aqui eu já vou ter uma ponta se ele é o dono, se ele é um filho, se ele é uma outra pessoa responsável, beleza? No caso, eu vou ser o dono da empresa e vai ficar
o design, na hora que for ver, ele vai entender que de fato é o meu gosto, é a empresa ali que eu já defini, né? Quais foram os motivos que te levaram a abrir a Churrascaria Silva? Então, qual foi o princípio de você querer empreender ali, né? No caso, eu vou colocar aqui que na minha cidade não tem uma churrascaria muito boa. Então, quis fazer esse investimento. Beleza? Por que a churrascaria tem esse nome? O que ela significa para você? Ou seja, aqui é um ponto onde eu vou entender o sentido do nome. Então, respostas vagas vai trazer um brief vago, automaticamente o logotipo ele vai ficar muito vago. Então, capricha nessas respostas que ela é muito importante, ok? Silvas significa. Aí, muito bom, estava certo. Significa o sobrenome da minha família. Pronto. Isso aqui para mim já vai fazer muito sentido. Que Silva significa o sobrenome da família dele. E eu posso até fazer uma pesquisa muito além, ver o brasão da família Silva, algo do tipo, beleza? Como você vê a churrascaria Silva em 5, em 10 anos? Essa pergunta é muito interessante porque às vezes o cliente lá ele respondeu churrascaria carne, um exemplo qualquer, sabe? Ela vai colocar um nome bem específico para aquele segmento que ele está abrindo. Mas daqui a 5 anos, ele quer expandir, ele quer trabalhar com outras coisas, com outro ramo, com outra coisa, mas quer utilizar do próprio nome da empresa. Automaticamente ele vai precisar fazer por um redesign, né? Ele vai precisar modificar isso. Então aqui a gente já vai criar um logotipo sólido, porque de fato ele imagina. Se dá alguma divergência ali, eu posso chegar para ele e falar: olha, como você está imaginando daqui a 10 anos, você já abrir um outro segmento, alguma coisa do tipo, o nome ele já não vai se encaixar tão bem. O que é que você imagina de criar um outro nome? Beleza? Então aqui é muito importante. Como você imagina a Churrascaria Silva em 5 anos, abrindo algumas filiais. Beleza? Então acho que aqui é bem legal essa resposta. A Churrascaria Silva pode ser outra coisa no futuro ou atuar em algum outro segmento? Sim, o que seria? A churrascaria ela vai abrir uma sorveteria junto ali, ela vai criar um parque de diversões para as crianças. Então, essa pergunta é bem legal. E no caso, não. Somente churrascaria e restaurante. Beleza? Então, aqui a gente vai manter as características principais da empresa. É bem legal isso. Eu não sei se o chat está funcionando. Olá! Nosso amigo Carlão está ali acompanhando. Muito bom, Carlão. Vamos lá para a quarta pergunta, né? Dessa sequência aqui. Luiz, agora que já falamos um pouco sobre você, vamos falar um pouco sobre a Churrascaria Silva. Agora que de fato a gente vai entrar sobre as perguntas da churrascaria. Defina resumidamente do que se trata a Churrascaria Silva. Resumidamente, é aquela parte ali que a gente já meio que anotou, que ela seria uma churrascaria rústica, a gente vai funcionar durante a noite com rodízio de carne. Então vamos responder aqui, né? A churrascaria vai ser rústica, porém com show ao vivo à noite, rodízio de carne e durante o dia vamos trabalhar com almoço, no caso PF, prato feito. Vai ser um prato selecionado ali no dia, fora também um prato normal, né? Que a pessoa pode escolher ali o seu espeto da carne. Então aqui está bem legal. Vamos para a próxima pergunta. Qual o momento atual da sua empresa? Aqui essa pergunta é para eu entender se a empresa está começando agora ou se ela já está no mercado e ela vai precisar passar por um redesign. No caso, estamos abrindo a empresa. Vamos para a próxima. Há quanto tempo a Churrascaria Silva existe? No caso, como a gente respondeu ali, ela está iniciando, né? Iniciando no mercado. Por quê? Porque poderia ter, a gente está fazendo um redesign e eu precisaria entender quanto tempo ela já está no mercado. 10 anos, 5 anos, já é uma marca sólida, que a gente vai precisar fazer um redesign mais refinado. Então, isso tudo é muito importante de responder no briefing. Quais produtos ou quais produtos ou serviço a Churrascaria Silva oferece? No caso, como a gente já falou ali um pouquinho mais para frente, a gente vai trabalhar com rodízio de churrasco
show ao vivo, bebidas e almoço. Aqui é bem resumido, mas me entrega bastante coisa sobre o que a empresa vai fazer. O que faz a Churrascaria Silva para ser especial? Ter um ambiente bem confortável e agradável para a sua família. Olha que ponto bem legal, né? Então aqui já mostra que o cliente ele tem ali um ar um pouco meio que sofisticado, ele preza pelo conforto do ambiente para que você possa levar a sua filha. Então aqui é um ponto bem bacana. Sua empresa tem algum slogan? Se sim, qual? Slogan, para quem não sabe, é esse nomezinho que vem aqui embaixo. Por exemplo, no caso, um novo, o meu vem como agência digital. Ou poderia ser é, a melhor, a melhor empresa de marketing. Sabe? Tipo, o slogan é a frase que vai acompanhar ali, ou não, o seu logotipo. Beleza? Nesse caso aqui, vou botar tradição e sabor. Acho que fica bem legal essa questão por se tratar de uma empresa, de um nome que é da família, né? Sobrenome da família ali das pessoas. A Churrascaria Silva tem concorrentes? Quem são? Fale um pouco sobre eles e, se acha necessário, coloque nome e link se puder. Ou seja, aqui a gente vai falar sobre os concorrentes da churrascaria daquela cidade. No caso, como estou fazendo a empresa fictícia, vamos simular que é da minha cidade aqui de Senhor do Bonfim. Então, quem são as minhas concorrências? Então, ele está aqui, Alforria. Eu acho que eu não vou listar essa parte porque é algo bem específico. Então, o cliente ele vai ter que analisar ou então eu não sei. Essa parte eu não sei. O cliente, quando ele me sinaliza isso, eu vou perguntar a cidade em que ele atua, o comércio e vou fazer minha própria pesquisa, porque isso aqui de fato é importante para eu entender, beleza? Então vamos simular que eu não sei os meus concorrentes. Se os concorrentes referenciam algo que a Churrascaria Silva não oferece, não. Quais as missões, visões e valores da Churrascaria Silva? Isso aqui é bem específico, é algo que para algumas empresas tem, para outras não tem, a pessoa às vezes não definiu. Então vou colocar aqui como não definido ainda no momento, certo? Mas pelas respostas a gente já sabe quais as missões, valores, às vezes ele não pode ter em texto isso, né? Agora vamos falar um pouco sobre o público-alvo da Churrascaria Silva. Isso é bem importante, a gente precisa entender qual a classe social. Classe social é a classe A, a classe B, a classe C ou a classe D. É a faixa etária ali de quanto a pessoa pode gastar ali, um ticket médio, digamos, na sua empresa, né? Como ele fala aqui de um ambiente um pouco mais refinado, ele quer trazer conforto para as pessoas, vamos colocar como classe A e como classe B. Não que o restaurante não vá receber pessoas de classe C e de classe D. Não é isso. Mas que o ambiente ele vai ser um pouco mais requintado, um pouco mais sofisticado. Então vamos botar como classe A e B. Classe. Certo? É basicamente isso. Não se atentem em colocar A, B, C e D. Colocar todos porque não faz muito sentido você colocar que eu vou atender todo mundo. Você tem que ter ali uma característica sua. Se você preza pelo sofisticação, você já sabe se seu público é A e B, mas não impede do C e do D entrar de dentro do seu estabelecimento, beleza? Só para gente ter a linha de design, digamos assim. Qual a faixa etária? Eu acho que, por se tratar de uma churrascaria, é um público mais velho, não uma pessoa que já entende ali a questão do almoço e tal. Então, vamos colocar aqui entre 18 anos, de 18 a 70 anos, 80, não tem um limite, né? Qual seria o gênero, né? No caso aqui, seria uma totalidade somente de homens que vão frequentar essa churrascaria, vai ter um público feminino, vai ter um público que vai ser predominante masculino e pouco feminino. No caso, ambos os gêneros vão frequentar a churrascaria. Quem são eles? Descreva com suas palavras. Pessoas que buscam por qualidade no churrasco e no ambiente. Então, bem legal isso aqui, o que é que o cliente de fato ele vai procurar dentro da sua empresa, o que diverge dos seus concorrentes, né? No caso, a gente vai buscar trazer qualidade ali para o churrasco e para o ambiente também ser um ambiente bem sofisticado.
beleza? Como você gostaria que os clientes descrevessem a sua churrascaria Silva? Um local agradável para toda família. Agradável tem acento, vamos colocar por aqui. Então, note que você já está dando características ali de como a sua empresa ela é. Então, esse é o ponto bem importante do briefing. De que forma você espera que seus clientes encontrem a Churrascaria Silva? Nesse caso, o encontre vai ser pelas redes sociais, vai ter um site, vai ser por aplicativo de delivery, vai ser de fato por outdoor, vai ter materiais impressos, panfleto, vai ser pelo fardamento dos funcionários. Então, isso é muito importante. Como é que você quer que as pessoas encontrem a sua empresa? Nesses casos aqui, a gente vai trabalhar muito as redes sociais. Vamos fazer também outdoor, panfletos e etc. Ou seja, todo material de divulgação que tiver apto para a gente estar divulgando a empresa é bem legal. Poderia ser por rádio, televisão, enfim. Depende também do quanto o cliente ele quer investir nessa questão da divulgação. Como eu falei, a gente vai tentar economizar um pouquinho, mas a gente vai usufruir isso da melhor forma possível. Então vamos colocar como redes sociais, fazer um outdoor e alguns panfletos na hora da inauguração. Beleza? Quais locais você acredita que seu cliente mais verá o logotipo da Churrascaria Silva? Acrescente por ordem de importância. Ou seja, qual vai ser a minha rede digital assim ou impressa que eu vou mais me dedicar? No caso aqui, será as redes sociais, ok? Depois a gente vai colocar os materiais e, por segundo, os materiais impressos. Certo? Então a gente vai dar uma preferência para a parte do Instagram, Facebook, YouTube, não sei, N redes sociais que a gente pode estar trabalhando e por segundo os materiais impressos que eu acredito que também são muito importantes nesse ponto de inauguração. Estamos na reta final, agora, não menos importante, queremos conhecer um pouco da personalidade da Churrascaria Silva. Vamos lá? Então, note que são perguntas que levam um pouquinho de tempo, mas são perguntas muito importantes para o designer que na hora que ele vai analisar ali o que você está escrevendo. Beleza? Se a Churrascaria Silva fosse uma pessoa, como ela seria? Escolha quantas opções julgar necessário. Ou seja, a gente vai atribuir agora a personalidade da logo. Eu quero algo alegre, eu quero algo moderno, algo discreto, maduro, tradicional. Então aqui eu posso estar selecionando o que eu acredito que vai trazer a essência da minha marca, beleza? Então, acho que a gente quer algo moderno, algo moderno, atrativo, algo simples, eu prezo muito pelo algo simples, confiável, algo que traga emoção, algo rústica. Então aqui a gente pode ir colocando, né? Cuidado para às vezes você não colocar algo sério e ao mesmo tempo algo alegre. Não vai fazer muito sentido, sabe? Na hora que eu estiver analisando isso aqui, ou o designer que estiver analisando, você colocar que é algo sério, mas ao mesmo tempo alegre. Então acaba divergindo aí essas opiniões. Então é a mesma coisa de você dar características realmente, se fosse uma pessoa, né? O que é que ela seria? Vamos próximo aqui, a próxima pergunta. Dessas palavras que você escolheu, citem 3 que você considera mais forte e melhor representa a churrascaria. No caso, rústica, moderna e simples. A gente quer um logotipo bem simples, mas que siga essas características de moderna e rústica. Não tão rústicas demais, no caso, né? Ela é moderna. Alguma cor que você queira na sua marca? Isso aqui a gente já vai começar a criar uma linha ali na hora da criação, o que o cliente está imaginando para a sua churrascaria. Vamos colocar aqui o vermelho. O vermelho, churrasco, chamada, comida, muito interessante. E o cliente ele optou aqui pelo vermelho. Mas a gente ainda vai fazer uma análise se o vermelho realmente vai se encaixar nesse padrão e qual é a tonalidade do vermelho que a gente pode usar, né? Porque a gente tem 2 tipos de vermelho. A gente tem o vermelho que ele é aquele vermelho extremamente gritante e a gente tem o vermelho ele um pouco mais calminho, digamos assim, né? Então, são 2 tipos de vermelho, mas a gente precisa analisar de fato qual vai usar para a empresa. Beleza? Vamos voltar lá a responder. Alguma cor que você não queira na sua marca, tipo
alguma coisa que você não vai se identificar muito, no caso azul, roxo, amarelo, então são cores que o cliente ele vai listar aqui sobre o que ele não quer, ok? Deixa eu ver o chatzinho aqui. A galera ali, os designers ali, tudo acompanhando. Algum elemento que você não queira na sua marca. No caso, às vezes o cliente ele já sabe que está batido, essa questão de colocar um espeto, de colocar um animal, alguma coisa do tipo. No caso aqui eu vou responder que eu não gostaria que tivesse espeto nem animal. Então aqui já tá algo bem direto sobre o que ele não gostaria, né? Pensando apenas nos aspectos visuais, selecione algum atributo que você tem alguma relação, que tem alguma relação com a Churrascaria Silva. Aqui é basicamente parecida com aquela pergunta lá que a gente tinha feito sobre as características, né, se fosse uma pessoa, mas aqui de fato já é a Churrascaria Silva, o que é que eu acho? Seria algo sério, moderno, rústica, aconchegante, conservadora. Note que eu estou colocando características que já não cabe mais a mim colocar ali ousada, né? Tipo, estou tentando buscar ali um pouco de seriedade e talvez essa ousadia vai fugir um pouco do que eu já marquei. Então vamos deixar somente essas aqui, achei bem interessante. Fique à vontade para dizer mais sobre a Churrascaria Silva ou dar algumas considerações finais. Aqui basicamente a gente já está na reta final. Aqui o cliente ele vai abrir o coração dele, digamos assim, para o que ele imagina para a churrascaria. E é basicamente o que a gente já respondeu ali, né? Colocando que a churrascaria ela precisa manter suas características. Corrige aqui. Cara. Oxê. Ah lá, tem um acentinho no i. As suas características forte. Com isso aqui é algo bem pessoal, assim, no caso, eu não estou me atentando muito em muito a fundo do que a empresa ela vai ser ou algo do tipo, porque isso é algo sobre, já envolve sobre empreendedorismo, sabe? Por exemplo, acho que a pessoa ela não vai abrir algo que ela não sabe como funciona e não tem ali a noção de o que fazer para poder dar certo. Não é brincar de empreender. Então, se eu vou abrir uma churrascaria, eu preciso de fato entender sobre carne, eu preciso saber o que o meu concorrente faz, o que eu preciso fazer para ser diferente do meu concorrente. Então, é algo bem específico. Então, fica um pouco até complicado para mim, pois eu não sei muito sobre churrascaria. Beleza? Então, vamos parar por aqui, vamos responder. Obrigado, Luiz. É de suma importância as suas respostas. E aqui a gente vai enviar essas respostas para o designer. Então, é basicamente isso que eu faço com o meu cliente. Ele entra em contato comigo, eu tenho essa primeira conversa com ele e, em seguida, a gente responde esse brief. Beleza? E aí, eu vou pausar por aqui. Amanhã a gente vai retornar e a gente vai fazer a análise desse brief já como designer e a gente vai também já montar o nosso quadro de pesquisas ali de referências do que a gente pode seguir. Mas por essas informações aqui, eu já tenho um guia bacana do que eu posso seguir. Só naquela pergunta lá, no caso, como ele falou sobre os concorrentes, que a gente poderia ir um pouco mais a fundo, então a gente tem essa possibilidade. Às vezes o cliente respondeu com perguntas vagas, então depois que a gente faz essa análise, a gente pode entrar em contato com o cliente, ir um pouco mais a fundo, extrair ainda mais informação do cliente, que é sempre válido. Se for necessário fazer uma chamada com o cliente, ir até a empresa, depende do seu comportamento ali, do que você está apto a fazer. Ah, não gosto de fazer chamada de vídeo, eu vou até o cliente pessoalmente, que é mais fácil. Então, isso vai da ferramenta ali do que o design ele domina para poder buscar essas informações. Mas saiba que essas informações são importantes para a criação de uma identidade visual. E é isso, galera. Eu vou encerrando a live.